E aí? Então, durante o intervalo você já pensou? Seus olhos são bons ou seus olhos são maus? Lembra que nós estudamos lá em Mateus, é o texto base de hoje, nós vimos Jesus dizendo, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu não quero isso para mim. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Não, eu não quero trevas, eu não quero trevas. Eu quero que meus olhos sejam bons, sejam iluminados. Qual é a lâmpada que ilumina os meus olhos? Davi fala, Salmo 119, verso 105. Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o critério, eu preciso aprender isso, eu preciso desenvolver sabedoria. Isso nós vimos no primeiro bloco. Sabedoria é o alvo do inteligente, diz Salomão em Provérbios, capítulo 17, verso 24. Eu quero ter essa sabedoria. A sabedoria me ensina como viver de acordo com os princípios de Deus. E você alcança a sabedoria quando você começa a desconfiar de você mesmo. Quando eu começo a desconfiar das minhas opiniões. Isso não é insegurança, isso é dependência. Eu resolvo depender de Deus. Eu resolvo não depender mais de mim, porque eu vejo que não compensa. Não compensa eu confiar no meu taco, eu ficar achando que eu sou grande coisa e achando que eu tenho esperteza suficiente para levar a vida. Não tenho. Isso aí é nova era, né? Isso aí, você vê tanta gente por aí dizendo, olha, você pode, você consegue, isso é autoajuda, né? Tem coisas boas dentro de você. Paulo diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O bem até eu posso querer fazer, mas não está em mim o realizar esse bem. Então, eu não posso confiar em mim. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nem eu conheço o meu coração. Agora eu vou confiar nesse coração para escolher alguém para casar. Você que está aí namorando, você vai atrás do seu coração? Quantas pessoas foram atrás do coração? Você vai atrás só da sua razão? Você tem que misturar razão e coração, mas você tem que misturar outras coisas. A sua razão e o seu coração têm que estar iluminados pela palavra de Deus, os critérios da palavra de Deus. Deus tem critérios para escolher alguém para namorar. Tem pessoas para as quais eu vou ter uma atração, mas a palavra de Deus me diz, filho, não é esse o caminho, não siga por aí. Tem gente que prossegue, porque toda a mídia, TV, Hollywood, filmes, nos ensinam a colocar no trono da nossa vida os nossos sentimentos, as nossas inclinações, os nossos impulsos. E aí tem gente que diz assim, eu gosto, eu amo, eu quero e casa. E depois tem problemas, sofre. Tem gente que na sua saúde diz, eu gosto de comer isso, eu cresci comendo isso, meu avô morreu comendo isso, eu vou continuar comendo e bebendo esse tipo de comida aqui e bebida. E vai sofrer enfermidades. Então, esse texto de Provérbios, capítulo 17, verso 4, diz assim, a sabedoria é o alvo do inteligente. O inteligente está buscando sabedoria. Sabedoria é algo que vem do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a base da sabedoria. Mas Salomão diz, mas os loucos desprezam o conhecimento. Então, você amadurece espiritualmente, você é uma pessoa espiritualmente madura, você cresce quando você desconfia de você mesmo. Você olha para você mesmo ou você mesma e você diz, eu acho que não dá para eu viver, eu não estou com os instrumentos necessários para viver. Depois que entrou o pecado no mundo, o meu sogro fala uma coisa muito interessante. Meu sogro diz que algumas pessoas têm um descontinho. Sabe quando a pessoa não é bem certinha? Olha, fulano tem um descontinho, né? E eu tenho pensado que todos nós, depois da entrada do pecado, esse é o conceito que a Bíblia tenta nos apresentar, nós temos esse descontinho que nos inabilita para viver de maneira apropriada nessa vida. E é por isso que a gente tem tanto problema em tantas áreas, a gente sofre
Às vezes não precisava sofrer. Tem sofrimentos que são inevitáveis, pelo contexto do pecado, mas tem sofrimentos que são evitáveis, teriam sido evitáveis. Então, como que eu aprendo a evitar esse tipo de sofrimento? É vivendo de acordo com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando eu desconfio da minha inteligência e vou buscar sabedoria é algo diferente de inteligência no conceito bíblico, então eu cresço e eu começo a estar melhor preparado para a vida. Mas olha que coisa interessante, a continuação de Provérbios capítulo 17, verso 24. A primeira parte nós já vimos isso, a sabedoria é o alvo do inteligente, mas agora a segunda parte do texto diz, mas os olhos do insensato, os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Ô, gente curiosa, você já viu? Tem muita gente curiosa. Ô, gente curiosa. Você quer saber alguém que foi curioso? Alguém que foi curiosa? Eva. Ô, curiosidade. Ô, Eva, por que você foi ser tão curiosa? Tem gente que quer saber de tudo, tem gente que quer conhecer tudo, mas nem todo conhecimento é benéfico, nem todo conhecimento é saudável, nem todo conhecimento é espiritualmente saudável, nem todo conhecimento vai contribuir para o alvo da minha vida. Se o alvo da minha vida é buscar sabedoria, é buscar o temor do Senhor, é buscar a palavra de Deus, eu tenho que concentrar a atenção da minha vida para esse foco de busca da palavra de Deus, do temor do Senhor. Mas Salomão está dizendo que o insensato, a pessoa a quem falta bom senso, sentido e boas ideias, ou seja, a pessoa que tem olhos que não são bons, mas os olhos dessa pessoa, do insensato, vagam pelas extremidades da terra. Está olhando, gosta de olhar para tudo, é curioso, vê todo tipo de filme, está com a mente aberta para receber qualquer tipo de conhecimento, mas escuta aqui, tem coisas que não são boas, tem coisas que não vão contribuir para o foco da minha vida, para o alvo da minha vida. Deus não quer que eu só seja inteligente, Deus quer que eu tenha sabedoria. Agora eu pergunto para você, como seria sua casa? Como seria sua família? Como seriam seus filhos? Os meus filhos, a minha família, a minha casa, se eu tivesse esse foco, esse alvo de buscar sabedoria em Deus e colocar a prioridade da minha vida na busca desta sabedoria, eu acho que muita coisa poderia ser diferente. E existe um outro texto, além deste, do Salmo de Provérbios, capítulo 17, que é o Salmo 101. Este salmo é fabuloso. Salmo 101. Eu me lembro dele porque eu já morei ao lado da BR-101, uma rodovia. Para o pessoal que não mora no Brasil, nós temos muitas pessoas que assistem a Novo Tempo em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, outros países de fala portuguesa, mas para quem mora no Brasil sabe que a BR-101 é uma das rodovias que cortam o Brasil de quase de norte a sul, até o fim. Eu já tive a oportunidade de visitar o fim da BR-101 na cidade de Jaguarão, lá na divisa com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. Então não se esqueça do Salmo 101. O Salmo 101, Davi fala de foco. Davi fala de foco dos olhos. Davi diz assim, cantarei a bondade e a justiça do Senhor. Verso 2, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. E aí ele diz, quando virás ter comigo? Ele está falando com Deus. É uma conversa de Davi com Deus. E aí ele fala da casa dele. É um tema que nos interessa. Davi diz assim, portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não, agora o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Escuta, as telas que tem na nossa casa estão diante dos olhos.
Davi tomou uma decisão, isso está no Salmo 101, verso 3. Davi disse, eu tomei uma decisão, portas para dentro da minha casa, portas fora da minha casa eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o que meus filhos vão ver fora da minha casa. Mas espera um pouquinho, dentro da minha casa eu sim posso ter controle. Posso tomar medidas de controle da internet que é acessada dentro da minha casa, os programas que são vistos, o tipo de TV que é visto. Davi disse, porta dentro da minha casa, eu terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, verso 3. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Davi sabia que aquilo que eu vejo pega. Eu vou vendo, vou enxergando, vou ouvindo. Aquilo que entra pelos meus sentidos vai pegar em mim. Isso pega. E o meu cérebro acaba funcionando naquela frequência. E o verso 4 ele diz assim, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Tem gente que assiste um filme que não presta, mas diz assim, eu sei que não presta. Tem ali sexo antes do casamento, tem traição, tem violência, tem crime, mas eu sou cristão, eu não gosto disso aí, não quero saber disso aí. Mas espera aí, a gente não pode imaginar que tem tanta força assim. Existem influências imperceptíveis que vão entrando no nosso cérebro, vão entrando e vão fazendo parte dos nossos processos cerebrais. Então, eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a tomar esse propósito que Davi tomou na sua casa. Davi disse, portas adentro, em minha casa, eu vou ter o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu quero ter olhos bons, eu quero procurar sabedoria, eu quero procurar fazer a vontade de Deus, eu quero ter foco na minha vida. Isso vai influenciar a minha vida, vai influenciar a vida do meu cônjuge, a vida dos meus filhos e a vida das pessoas que me rodeiam. Deus abençoe você. Nós nos vemos no próximo programa.